Olá, chegamos ao 26º domingo do tempo comum. E neste domingo nós vamos meditar numa parábola. O que é uma parábola? Bom, parábola não é isso. Isso é uma parabólica. Nem isso. Isso é uma parabola. Brincadeiras à parte, vamos ao texto. Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Mas afinal, o que é uma parábola? É uma história que Jesus conta para explicar algo meio difícil. É uma história que está no coração de Deus. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos fazer aqui uma ressalva sobre o personagem Lázaro, que muita gente tem como protetor dos animais. Tá vendo aquele gatinho lá, aquele tigrinho, que está ali meio molengo e tal? Vou pegar para vocês. Tá aqui ele. Por conta da história que Jesus conta sobre Lázaro, que tinha as feridas lambidas pelos cachorros, muita gente adotou São Lázaro como protetor dos cachorros ou dos animais, tal, justamente porque ele lambia as feridas do pobre Lázaro. Só que o Lázaro é um personagem criado por Jesus para explicar uma coisa muito dramática. Então, de fato, o Lázaro, como pessoa, esse não existiu. Quem existiu foi outro Lázaro que Jesus ressuscitou, irmão de Marta e Maria. Feita essa ressalva, você até pode rezar a São Lázaro, melhor São Francisco, já que São Francisco existiu mesmo, de verdade, e era apaixonado pelos animais. Mas está valendo também o seu São Lázaro. Deus entende que a sua oração é para proteger o seu animalzinho dodói. Então, voltando ao nosso texto, nós temos 2 realidades criadas por Jesus. Na verdade, 2 quadros, 2 situações. A terra, situação de vida na terra, e situação de vida no além. Pronto, para entender direitinho, um dos quadros que Jesus apresenta é a vida na terra, certo? Muito bem, vida na terra. O outro quadro é a vida no além. Depois que a gente passa depois que a gente bate as botas e coisa parecida, né? Então, entendeu? Jesus apresenta a terra e apresenta a vida no além. Pronto. Diante dessas 2 realidades, a primeira, nós temos aí o rico que se banqueteava, vestia-se de linho
púrpura, sabe? O cara comia, fazia festa todo dia, acho que ele não trabalhava não, o cara era na dele lá, ele tinha muito dinheiro. E o outro era o Lázaro, que vivia uma realidade duríssima e cruel, tão dura que ele ficava ali na porta. É verdade, parece a casa do cara lá, tinha um pórtico lá que eles protegiam, deixava, não, deixa o mendigozinho aí, é isso aí, né? E aí ele ficava lá pedindo esmolas, e tinha uma coisa muito cruel, ali vai no extremo, ao ponto dele desejar comer os farelos que caíam da mesa desse rico. Interessante que naquela época se dava um banquete, e aí os homens comiam primeiro, depois as mulheres, depois as crianças, aí o restinho ia para os criados, e os criados pegavam a sobra e davam para os mendigos ou para os cachorros. Outra tese é de que os ricos, que depois que comiam, limpavam as mãos com os pães e jogavam para os cães. De certo modo, esse pobre vive aquela realidade do filho pródigo. Que realidade é essa? Desejava fartar-se com a comida dos porcos, e esse pobre estava no auge da sua miséria. Mas o que é mais interessante é que as pessoas que estavam ao redor não notavam, nem o rico que dava esses banquetes, ele não notava, não queria saber. Aliás, ela até sabia o nome do cara, mas fingia que nem via, que não estava nem aí para ele. Agora vem o segundo quadro, o quadro do além. Os dois papocam, um vai para o seio de Abraão. É interessante também que é contada a história, a parábola, dizendo que é um rico, ou seja, é uma situação genérica de riqueza. Vai dizer, é o fulano, pode ser você, pode ser qualquer um, não tem uma pessoa específica, mas é um rico, a condição dele de rico, avarento, opulento. E o Lázaro, a quem Deus dá o nome. E preste bem atenção nessa situação aí, porque é a única vez nas parábolas de Jesus que ele nomeia uma pessoa. É nessa e que ele faz questão de chamar de Lázaro. Mas preste atenção, o significado do nome Lázaro. Veja só nessa tela aqui. O nome Lázaro tem um significado. O termo hebreu Lazar é uma abreviação de Elazar, aquele a quem Deus ajuda. Interessante, né, gente? Aquele a quem Deus ajuda. Por isso ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Deus ajuda o pobre. Deus se importa com o pobre. E aí, quando chega lá, aí começa uma situação que se inverte. O rico quer dar uma ordem. Pai Abraão, que é assim a realidade dos israelitas, do povo hebreu, né? Pai Abraão, manda que o Lázaro aí molhe lá a ponta do meu dedo lá com um pouquinho da sua saliva, sei lá, para poder saciar a minha sede, que eu estou aqui ardendo nesse fogo terrível e tal. E não. Você já teve todo o consolo aqui na terra, então manda avisar lá para os meus, eu não quero que eles sofram. Não. Interessante, voltando aqui, pede para Lázaro fazer isso, né? Manda Lázaro, está na ordem dele, né, de mandar. Então é sinal de que o rico sabia o nome do pobre, mas nem via, nem se importava com ele. Então, como eu disse, a realidade muda, e aí acontece que o Lázaro é consolado na eternidade, na vida eterna. Vai para o seio de Abraão. O rico vai para os tormentos eternos e pede: sim, pai Abraão, manda, por favor, manda. Mas não vou mandar ninguém não. Eles têm lá eles têm Moisés, tem os profetas, né? Ou seja, tem a lei, os profetas, que eles escutem
Mas não, mas eles não vão escutar não. Agora, se você mandar o Lázaro lá e ver uma pessoa ressuscitada, e eles vão ver, eles não, ainda que levante alguém dos mortos, se eles não escutar a palavra, eles não vão. Quem fecha o coração, meu irmão? Não. Tanto que nós vemos no texto sagrado, São João, que existia um grupo de pessoas que queriam matar Lázaro de novo. Não esse, que é um personagem, mas aquele Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou. E o Senhor ressuscitou ele, de verdade. Então, não adianta, quando o coração se fecha, meu irmão, já era. Aqui está a história de mais uma pessoa que usou mal o seu recurso, um mau administrador. Para que servem as riquezas? Para você se banquetear, se regalar, ficar esbanjando as coisas? Não. O rico teve todo o consolo aqui, teve todas as oportunidades aqui na terra, não soube aproveitar, foi egoísta, foi avarento. O pobre só teve males e sofrimentos. A ideia é essa: olhar o que eu estou fazendo com os recursos que Deus me deu. Eu estou enxergando Jesus naquele pobre que está ali à porta? Eu estou enxergando Jesus no meu dia a dia? Quero concluir lendo um relato dos padres da igreja. São Gregório, ele escreve assim: o nome de Lázaro e o rico sem nome. Convém prestar atenção também ao modo de narrar usado pela verdade, quando indica que o rico é soberbo e que o pobre é humilde. Diz: de fato, havia um homem rico, e logo acrescenta: havia um pobre chamado Lázaro. É sabido que entre o povo são mais conhecidos os nomes dos ricos que os dos pobres. Por que será que o Senhor, falando do rico e do pobre, expressa o nome do pobre e não do rico? Isto significa que Deus reconhece e aprova os humildes e ignora os soberbos. Por isso, no juízo final, há alguns que se ensoberbecem pelos milagres realizados. O juiz divino dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Em contrapartida, a Moisés, Deus diz: conheço-te pelo nome. Do rico, porém, disse: um certo homem. Do pobre, ao contrário, disse: um pobre chamado Lázaro. É como se proclamasse abertamente: conheço o pobre, o humilde, desconheço o rico, o soberbo. Conheço e aprovo o primeiro, não conheço o segundo, e por isso o condeno em meu julgamento. São Gregório. E para finalizar, tenho aqui uma frase fantástica de Santo Ambrósio, falando sobre as riquezas e o uso equivocado do dinheiro. Ele conclui dizendo: por que vocês monopolizam aquilo que Deus deu para o uso de todos? A terra não pertence à casta dos ricos, mas a todo gênero humano. Por isso, o que se lhes pede não é que façam gratuitamente um ato de benevolência. O que se lhes pede é que paguem sua dívida. Santo Ambrósio. Ou seja, aquilo que você está acumulando não é seu, é daquele que não tem. Rico não faz caridade, ele devolve, porque aquilo que ele tem pertence àquele que nada tem. Até o nosso próximo encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.